Estamos de volta, obrigado por você nos acompanhar. É uma alegria receber você aqui na Canção Nova. Hoje conversamos sobre distúrbios de ansiedade. Recebemos a Elaine, que é psicóloga, a doutora Gisela, que é nutricionista clínica, funcional e fitoterapeuta, doutor Roque Marcos Savioli, cardiologista e clínico geral, e você participando com a gente pelo telefone 0 operadora 12 31 86 2600, no nosso Twitter, @Petrocandoideias, no e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Bem-vindo, Paulo, contigo. Vamos lá, a pergunta vai para o Dr. Roque. Doutor, a Ana Carolina, ela é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ela gostaria de saber se o tratamento de homeopatia melhora mesmo a ansiedade e depressão e o que esse tratamento pode causar no sistema nervoso central. Bom, Ana, eu não tenho experiência com tratamento de homeopatia. Não existe, assim, nenhum estudo que comprove que esses remédios funcionem realmente. Eu acho que, veja bem, eu acho que depressão tem que ser tratada com medicamento alopático, tá? Tudo bem, às vezes as pessoas usam essas alternativas, mas como eu disse, a gente que trabalha com medicina, dentro de uma academia de medicina, a gente usa medicamentos, usa terapias onde exista uma comprovação científica disso. Quer dizer, onde a gente usa o remédio aqui, usa na China, usa no Japão, a gente sabe que funciona daquele jeito. Quer dizer, se não existe nada comprovado, como a grande parte da homeopatia é uma ciência que ainda não tem uma comprovação científica. Então fica difícil da gente acreditar, da gente usar. Tem muita gente que usa, que acha que dá certo, mas eu realmente deixo isso no ar, eu não gosto. Eu acho que depressão é muito sério para a gente brincar. Depressão mata, a pessoa se mata, a pessoa tem suicídio, sabe? É uma doença terrível, não é brincadeira para a gente ficar usando, às vezes, coisas que não tenham uma grande comprovação científica. Essa é a minha opinião. Obrigado, doutor Roque. Gente, estou aqui do lado do Josafá, ele é do Rio de Janeiro e ele tem uma pergunta para a doutora Gisela. Bem-vindo, querido, como é que está você? Tudo bem. Primeira vez aqui na Canção Nova? Não, já vim outras vezes. Já veio outras vezes, não é? Mas esse programa é a primeira vez que estou participando. Muito bem-vindo, viu? Já visitou ali o Santuário do Pai das Misericórdias? Já E aí? fui. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bom é ter você também aqui, viu? Qual a sua pergunta, querida? Para a doutora Gisela, não é isso? Bom, é o seguinte, eu queria saber se uma pessoa que se alimenta com muito carboidrato, se o excesso de carboidrato, glicose, pode causar ansiedade. Ótima pergunta, Josafá, porque, olha só, tudo que tem carboidrato vai virar açúcar. Então, depende muito da velocidade com a qual isso acontece. Então, se você come muito produto, por exemplo, industrializado, que vai virar açúcar rapidamente, você pode ter uma coisa chamada hipoglicemia reativa. E o Roque mesmo pode depois complementar que crise de pânico pode começar com uma hipoglicemia. Agora, uma coisa sensacional que eu vi recentemente, porque eu sou ligada ao Instituto de Medicina Funcional e eu faço a minha certificação nos Estados Unidos. E olha que interessante, eles mostraram como que é a fotografia de um cérebro, Ricardo, ativado pelo açúcar e ativado pela cocaína, igualzinho. Então, é assustador. Você, quando tem aquele vício por açúcar, é viciante mesmo. Por isso que quanto menos você come, menos você precisa dele. Então, realmente, a alimentação influencia muito nesse quesito do carboidrato e da glicose. Antes de irmos para a pergunta para a Elaine, por que o estresse engorda? Lembra que o Roque falou daquele homem? Porque assim, o nosso DNA, ele não mudou muito da época daquele homem paleolítico para nós. Então, não é porque a gente faz 10 mil anos que está comendo algumas coisas diferentes que esse DNA de quase 3 milhões de anos mudou. Então, o homem paleolítico, ele não saía todo dia para caçar porque era um perigo. Então, ele ficava vários dias sem comer. Ele só se arriscava para ir caçar quando ele visse assim, bom, ou eu vou me arriscar ou eu vou morrer de fome. Então, ele ia. Então, ele estressava primeiro no cérebro e aí o que acontecia? Ele se preparava para o estresse, ou para a luta ou para a fuga. Então, existe uma substância chamada cortisol,
que te prepara, que prepara você para essa luta ou fuga. Quando o cortisol cai na corrente sanguínea, ele sabe que ele precisa arranjar energia para você rapidinho. Por quê? Porque ele sabe que você ficou dias sem comer, você não tem nenhuma reserva de energia no seu organismo. Então, o que ele faz? Ele vai na única reserva energética que você tem, que é a sua musculatura. Então, o cortisol caiu na corrente sanguínea, pega o seu músculo para fazer açúcar. Ai, ai, ai. E este açúcar é que entra na célula daquele homem paleolítico e faz ele ser um caçador. Só que depois que ele matou o leão, ele volta para a caverna dormir. E a gente que mata uns 3 leões por dia aqui, deixa uns 2 amarrados para o dia seguinte, quando não leva um para dormir em casa. Acontece exatamente a mesma coisa, com uma diferença. Na hora que esse açúcar está disponibilizado para virar energia, o seu corpo fala assim, mas eu não preciso desse açúcar. Eu tenho reserva de energia, porque eu almocei, tomei café da manhã, jantei. Aí, o que acontece? Eu não sei quando você vai caçar de novo, Ricardo. Vou pegar esse açúcar e vou estocar na forma de gordura. Então, 2 coisas que o estresse faz. Acaba com a sua musculatura, do que, então, eu malho, mas não ganho músculo, mas vive estressado, não vai ganhar mesmo. E outra coisa, para ganhar músculo, você tem que dormir, porque é dormindo que crescem as coisas, inclusive musculatura. E você ganha gordura. Então, rapidinho, é esse o mecanismo. Todo mundo tomou nota aí? É bem fácil. Mas deu para entender. Muito bom. Olha, gente, qualquer dúvida sobre todas essas coisas que você escutou agora, olha, que eu posso dizer assim, que eu tenho uma honra de escutar a doutora Gisela me contar sobre estas coisas e tantas outras durante muito tempo, porque eu sou paciente da doutora Gisela. Meu primeiro paciente de nutrição funcional fidel. Ganho estrelinhas quando eu vou lá no consultório. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre essas questões, ou outras, porque também eu vou indicar alguns endereços da doutora Gisela, você pode encontrar, ler, estudar, reler nesses 2 livros aqui. Nesse primeiro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e nesse outro, Alimente Bem Suas Emoções. Todos os 2 você pode adquirir aqui com a gente. Viu? 0 Operadora 12 3186 2600, na nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, com os nossos evangelizadores porta a porta, nas lojas Canção Nova. Fala, só para completar, depois que essa gordura foi formada no nosso organismo, ela é uma gordura que é pró-inflamatória. Então, se a gente não trata a obesidade, que depois é um círculo vicioso, né? Se você não trata a obesidade como uma doença inflamatória, você não consegue emagrecer as pessoas. E é isso que eu explico no Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Lembrando que os nossos amigos portugueses e todo o pessoal da Europa pode estar adquirindo esses livros através da comunidade lá, a Casa de Missão em Portugal. Muito obrigado, doutora. Vamos em frente, que o Paulo tem 4.772 perguntas por aquilo que ele me contou no intervalo, não foi, Paulo? Quase. Vamos lá. Tá chegando bastante pergunta mesmo. A próxima pergunta vai para a doutora Elaine. A pessoa ela pediu para não ser identificada, mas ele diz o seguinte: ele teve uma crise de ansiedade, foi ao médico e passou a tomar alguns antidepressivos para tratar essa ansiedade. Ele ficou bom das tonturas que ele sentia, mas ele está tendo pensamentos fantasiosos e, por causa disso, ele está achando que vai ficar louco. Como que ele controla isso? Ele falou que está com obsessão. O que ele deve fazer, doutora? Como a gente não faz o aspecto da consulta em si, né, porque é algo muito amplo, e eu poderia estar errando, inclusive, em te dar uma recomendação. Mas eu diria assim, para trabalhar com os pensamentos, você precisa ter o acompanhamento psicoterápico. Por quê? Lá você vai conseguir identificar, né, a depender da linha que você for trabalhar, claro, o que te deixa tão ansioso? Qual é a chave, ou quais são os desencadeadores que fazem com que você venha a ter esse estado? Às vezes, a pessoa pode ter pensamentos contínuos, ele está dizendo de uma obsessão, ou seja, de uma coisa que roda, 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 a gente chama de disco riscado até, porque são pensamentos que se repetem. Uma obsessão ela é caracterizada por esse círculo. Por esse círculo. Então, digamos assim, você
eu vou enlouquecer. Então, ele já começou com o pensamento, vou ficar louco. Algo desencadeou isso e ele vai tendo outras sequências de pensamento que levam, eu vou ficar louco. Se a gente fosse pegar isso de uma análise racional, eu perguntaria para ele, quais são as evidências que, de fato, me trazem que você vai ficar louco? E quando a gente vai esmiuçando isso, você vai percebendo que não tem um fundo real. Então, quando você percebe que isto é fantasioso, ok. Claro que não é uma linha tão simples assim, né? Para você chegar nisso, exige um treino também de avaliação dos seus pensamentos. Então, eu diria a você, que nos mandou a pergunta, que busque esse acompanhamento, porque, às vezes, só a medicação vai tirar esse aspecto, essa angústia, mas ele falou uma palavra exata, o pensamento continua aqui. Então, ele continua tendo uma visão, talvez o medicamento abaixou um pouco os sintomas gerais, mas ele ainda tem a sensação de enlouquecimento. Então, claro, vale também uma avaliação mais detalhada, levar isso para o médico que lhe acompanha, né? Porque, às vezes, também a dose, falando na parte médica, né, pode não estar adequada, mas o teu médico também precisa saber do que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa é medicada e nunca mais retorna, Ricardo. Aí ela, ou ela vai uma vez e volta depois de um ano. Em um ano, tanta coisa acontece. E, às vezes, aquela medicação em específico não tem uma adaptação para aquele paciente. É isso que a Helene está falando, é uma grande verdade. Sabe? E, por exemplo, com relação ao antidepressivo, às vezes você sabe que o antidepressivo ele demora em torno de 2 semanas para começar a atingir um efeito terapêutico correto. Só que os efeitos colaterais acontecem, às vezes, no primeiro comprimido que toma. Então, se o sujeito não está avisado, se o médico não fala direito, não explica o que é, o sujeito toma um comprimido, se sente mal da tontura, passa mal, para de tomar. Aí vai no outro médico, olha, doutor, não quero, tomei tal remédio, passei mal, o cara já dá outro remédio. E você já vê, e custa caro o antidepressivo. Então, você vê pessoas que têm caixas e caixas de antidepressivo em casa e não tomam por causa disso. Então, é por isso que esse livro, Ricardo, que você tem aí, Depressão, um sinal de esperança. Eu fiz questão de escrever um capítulo sobre tratamento medicamentoso da depressão. Mas isso para leigo, sabe? Para as pessoas entenderem o que estão tomando. Porque, às vezes, você vai toma daqui a um ano que você vai voltar no psiquiatra, até lá, como eu disse a Helene, tudo pode acontecer. Então, olha, vale a pena você ler esse capítulo sobre remédio. Porque para tirar esse tabu que existe também. Ah, doutor, eu não vou tomar remédio porque eu não quero ficar dependente do remédio. E a minha pergunta, quando tem isso, eu respondo, olha, você quer ficar dependente da sua doença? Dê graças a Deus que tem uma medicação que não te faça mal e que você fique bem. Às vezes a depressão é uma coisa crônica, vai acompanhar a vida inteira a pessoa. E se ela tem uma medicação que ela vive bem, melhor. Não é verdade? Celeste Ferreira disse para mim uma coisa para mim, Ricardo, temos que nos converter para os remédios. São nossos amigos. Não inimigo, não inimigo, é verdade. E esses são nossos amigos. Com você, Paulo. Faço uma pergunta para a doutora Gisela. Ah, por favor, vou te interromper. Claro. Tem gente de aniversário hoje, doutor Roque? Tem. Quem é? Em casa tem lá o Roquinho, nosso filho, então né? Aqui está o Rocão. O Roquinho tem quantos? Tem o Roquinho. Roquinho que já fazendo 36 anos hoje. 36 anos hoje o Roquinho está fazendo. De Roquinho não tem nada, né? Mas sempre vai ser Roquinho. Sempre vai ser o Roquinho, não é? Roquinho, receba o nosso grande abraço, viu? Deus abençoe muito você. Deus abençoe sua vida, suas escolhas. Sua vida é um dom de Deus, com certeza, para essa linda família. Obrigado por sua presença aqui com a gente também. Estamos aqui celebrando sua vida. Vamos em frente com a doutora Gisela. Por favor, Paulinho. Doutora, a Maria Helena, ela tem 40 anos, pesa 80 quilos e 1,70 m de altura. Ela foi diagnosticada com ansiedade há alguns meses e ela não sabe se ela deve manter a alimentação dela como ela sempre se alimentou ou se a partir de agora, com esse diagnóstico, ela começa a ter uma alimentação um pouco específica para o quadro dela de ansiedade. Marilena, o que eu digo para você é o seguinte, você faça um recordatório alimentar. Eu tenho nos meus livros, na última folha, um modelo, exatamente o que eu uso no consultório, que é para você anotar durante um dia inteiro, e eu sugiro que você faça isso durante uma semana, corrida, inclusive final de semana.
escreva tudo que você come, não precisa colocar quantidade, só qualidade. Bem no final, Ricardo, uma das últimas planilhas. Chegando lá, doutora. E aí, você vai ver que, inclusive, eu coloco assim, onde você fez aquela refeição, com quem, fazendo o quê, se foi fome, se foi ansiedade, e como estava o seu humor. Então, o alimento, onde, com quem, fazendo o quê? A ou F, se você estava em casa, se você estava no trabalho, no restaurante. E depois o humor, ansiedade, fome, etc. A doutora vai respondendo, eu vou mostrando para você um exemplo de um recordatório alimentar. Eu fiz esse livro para as pessoas que não podem se dar o luxo, de repente, vir para São Paulo, passar lá num consultório. Então, bem transparente, eu coloquei isso. Então, o que acontece? Repara quanto de alimento industrializado você está consumindo e repara no seu humor na seguinte refeição. Porque, por exemplo, eu tomo cafezinho, mas eu adoço com adoçante. Aí o adoçante é o famoso aspartame. Aspartame é feito de 2 pedacinhos de uma proteína, são chamados de aminoácidos. Só que são 2 pedacinhos de proteína que tem uma função regulatória cerebral. Só que aí você não come o suficiente, você bota cafezinho o dia inteiro. Aí você fica com a cabeça a 1000, porque eu tomo 25 cafezinhos com adoçante, por favor, por dia. Fora isso, o glutamato monossódico de tudo que você tem na sua alimentação que é industrializado. E, além disso, é claro, o peito de peru, que todo mundo acha que é a coisa mais saudável do mundo, né? Aquele peito de peru cor-de-rosa, cheio de corante, que é excitatório cerebral. Então, minha querida, saia do supermercado, vá para a feira, você vai ver como você vai melhorar. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Eu queria saber por que depois que eu termino de falar, todo mundo dá risada. Mas você gostaria de saber por isso? Eu gostaria, né? Porque deve ser coisas óbvias, né? Não é porque é simplesmente sensacional a maneira tão simples como você consegue explicar coisas que não são tão assim, fáceis de serem compreendidas, mas que a gente se identifica pra caramba e a gente quer entender. Então a gente diz, nossa... Bingo! Isso, é essa a experiência. Bingo, a gente está descobrindo um negócio que vai dar certo comigo. É uma identificação, doutora. Feira, tempo assim. Gente, Gênesis, o que Deus fez no 3º dia? Legumes, verduras e frutas. É 80% da nossa alimentação tem que vir disso. No 5º dia, o que ele fez? Proteínas. A primeira delas, peixes. Depois as aves e os ovos. Foi só no último dia que ele fez as carnes vermelhas. E tem um detalhe. Agora eu quero complementar. Ricardo, eu quero complementar a Gisela. Ó. Complemente. Peraí, gente, tem uma complementação aqui do Dr. Rock. Teve um dia que Deus descansou, não foi? Foi. Aí que apareceu a picanha, pizza. Deus deu uma descansadinha, apareceu tudo isso. Tudo errado, né? Ok, eu perdi a conta de onde é que eu tô. Me ajuda, Paula. A próxima pergunta vai para o Dr. Rock. Obrigado. A Paula, ela tem 28 anos, pesa 88 quilos. Ela diz que ela já passou por crises de síndrome do pânico, fobia social e depressão. Hoje ela está muito melhor com o tratamento, mas ela gostaria de saber se há possibilidade de tudo isso voltar e se há necessidade dela passar por um cardiologista, se isso pode trazer a ela esse quadro que ela passou, doenças no coração. Olha, veja só, Paula, a possibilidade de voltar, a remissão dos sintomas, do quadro em si, a possibilidade de voltar é grande, desde que, principalmente no primeiro ano, sabe? Agora, se você está tomando a medicação, é menos provável. Agora, é claro que o que desencadeia uma crise de pânico é o estresse. Então, uma situação estressante, uma cobrança perto de prova, fim de ano, meta para se atingir. Então, realmente, é isso que você tem que evitar. Por isso que eu sempre peço para fazer a terapia comportamental e cognitiva, porque a pessoa já vai descobrindo aonde que pode acontecer o problema. Agora, é claro que ela tem 28 anos, é mulher, o risco dela ter um problema cardiovascular é menor, mas um estudo não muito recente, um estudo de 2004, já mostra que as alterações psicossociais, que é a ansiedade, que o pânico é uma transtorno de ansiedade,
é um fator de risco para doenças do coração. Então, a gente sabia antigamente que as pessoas estressadas, elas tinham mais chance de desenvolver infarto ou derrame. Mas, a partir desse estudo feito em 54 países, se verificou que realmente o estresse, quer dizer, os fatores psicossociais, eles são relevantes na gênese da doença cardiovascular. Então, primeiro, eu acho que você, Paula, tem que passar num cardiologista, pelo menos para você tirar da sua cabeça que você tem ou não tem algum problema. Seguramente não vai ter, porque pela idade dela é pouco provável. Mas, olha, mulher hoje é diferente de antes. Mulher toma anticoncepcional, que é um fator de risco terrível. Mulher fuma. Você sabe quem fuma e toma anticoncepcional? Tem que escolher, ou fuma ou toma anticoncepcional. As duas coisas não pode fazer. E terceiro, se for gordinha, então está pior. É verdade. Se fuma, gordinha e toma anticoncepcional... Já pode fazer um seguro de vida legal para o marido, que vai deixar o marido bem. Isso é pura verdade. Olha, 6 vezes mais chance de ter infarto a pessoa que fuma e que toma anticoncepcional. E se for... E pior, você vê as mulheres de meia idade, que estão já perto da menopausa, são gordinhas, têm diabetes, o aumento da glicose, fumam, hipertensas e tomam anticoncepcional. Realmente o marido vai ficar bem, né, depois, né? Tranquilo, vai morrer logo, vai morrer rápido. Ok, minha gente, deixa eu contar para você sobre o nosso próximo acampamento. Eu comentei com você no início do programa e a Canção Nova se prepara para receber você agora, de 19 a 21 de dezembro, para o acampamento Preparai o Caminho. Padre Roger Luiz vai estar aqui esperando você, Padre Arlon, Padre Renan Félix, Padre Wagner Ferreira, Diácono Nelsinho e Monsenhor Jonas Abib. Lembre-se bem, o acampamento é de 19 a 21 de dezembro. Quem é que faz aniversário? Isso, Monsenhor Jonas Abib faz aniversário no dia 21 de dezembro. É no domingo deste acampamento. A gente está aqui esperando você. Daqui a pouquinho eu conto você a data do nosso acampamento de Ano Novo, viu? Eu sei que você tem planos para o Ano Novo, quem sabe. Mas como eu gosto muito de dizer, planos existem para que a gente mude. Então, muda de plano e vem para cá passar o Ano Novo com a gente. Dá tempo de mais uma pergunta, Fernanda? A Fernanda fez assim. A pergunta vai para a doutora Elaine. Okay. A Suzana Costa, ela gostaria que a senhora falasse sobre os maiores fatores que influenciam no transtorno de ansiedade. Bom, a gente pode pensar, o Dr. Roque citou, a doutora Gisela também, mas estilo de vida, né? Preocupações excessivas, um estilo mais controlador, mais centralizador, né? Muitas vezes essa necessidade de perfeição, né? Quando a gente fala um padrão muito perfeccionista, eu não admito o erro, eu não tolero a possibilidade de voltar atrás nas situações. Não podemos dizer que isso são os fatores determinantes, mas são características possíveis. A alimentação é algo que favorece também. Então, é um cenário que é composto de várias coisas. A necessidade, por exemplo, nós temos essa maquininha aqui, né, na mão. É um elemento que nos deixa extremamente ansiosos. A gente falava esses dias até... no Revolução Jesus, né, sobre depressão, ansiedade, sobre essas coisas todas, e falávamos sobre isso, como você tem expectativa de ser curtido no Facebook, por exemplo. A necessidade de aceitação, né? E nós partimos de uma premissa, nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai gostar de você. E, às vezes, a pessoa tem essa ansiedade, essa expectativa de ser amada por todos. Nós não vamos agradar, né? E nós estamos num movimento social, numa sociedade que impõe um padrão que você tem que ser lindo, feliz, maravilhoso. E essa rede social, por exemplo, é uma grande vitrine. Você não expõe lamúria lá, geralmente você expõe um estado de felicidade, mas que nem sempre condiz com a realidade. Então, esse padrão também condiz. Obrigada. Obrigado, querida. É o seguinte, você pode encontrar esses 3 aqui no Facebook, tá bom? São alguns dos endereços deles. Eu vou contar para você agora. Dr. Roque está no facebook.com/Roque Savioli. Doutora Gisela, DRA Gisela.Savioli.
E a Elaine Ribeiro no facebook.com/elaine.ribeiropsicologia, ok? Daqui a pouquinho eu conto para você outros endereços e o site da Clínica Savioli em São Paulo. Vamos para o nosso intervalo, não é isso, Fernanda? E a gente já volta. Obrigado pela presença mais uma vez.